pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às variações do princípio aditivo e multiplicativo, e nós vamos falar de combinações simples. Nós já vimos em aulas anteriores as aplicações de PA e PM, que são permutação simples, arranjo simples, e a gente agora vai falar de combinação simples. Só para dar uma relembrada aí das duas anteriores, a gente viu que permutação simples a gente utiliza quando a gente tem N elementos distintos e a gente quer apenas trocar as posições, saber quantas possibilidades tem ao ordenar, ou seja, efetuar uma troca de elementos. Isso me gera uma nova permutação. Então, a gente utiliza da permutação simples, né? Então, eu tenho N elementos e quero simplesmente fazer a ordenação desses N elementos, a gente utiliza a permutação simples. Quando a gente tem N elementos e temos um número de posições menor que o número de elementos, né? E eles são distintos, ou seja, não pode repetir, a gente utiliza do arranjo simples, ok? E aí, o que vai diferir na combinação simples? Vamos ver aí nos exemplos iniciais para a gente entender como que, o que diferencia, né? Então, a gente vai aprender combinação simples e calcular o número de combinações. Se eu tenho numa sala 3 pessoas, P1, P2, P3, de quantas maneiras podemos selecionar 2 pessoas? A gente pode reformular esse problema como sendo um problema de conjunto, em que eu tenho os elementos de um conjunto, que eu chamei de A, sendo as pessoas, então P1, P2, P3, e eu quero exatamente encontrar os subconjuntos de 2 elementos que o meu conjunto A possui. E aí, a gente vai, o quê? Encontrar todos os subconjuntos com 2 elementos, que no caso é P1, P2, P1, P3, P2, P3, certo? Então, os números de subconjunto de 2 elementos são exatamente utilizando do conjunto que formam os subconjuntos com 2 elementos, certo? Então, a gente verifica que nós temos 3 conjuntos, né? Ou seja, são 3 possibilidades, tá? Então, o primeiro raciocínio é a gente enumerar. Mas se a quantidade de elementos do meu conjunto for um número muito grande, né, em que a gente não consegue enumerar, né? Então, a gente utiliza do segundo raciocínio, que é sem essa enumeração. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar das ferramentas que a gente já aprendeu até agora, que é exatamente utilizando dos arranjos e das permutações. Como fazer isso? Né? A gente sabe que, se a gente pegar, a gente pode calcular utilizando os arranjos de 3 elementos tomados 2 a 2. Mas a gente observa que quando a gente utiliza dos arranjos de 3 elementos tomados 2 a 2, a gente vai ter as possibilidades, por exemplo, P1 e P2, e P2 e P1. Por quê? Porque no arranjo a gente sabe que importa a ordem, né? Já no problema que a gente está querendo resolver, que é o exemplo 1, a gente quer apenas subconjuntos, então não importa a ordem, né? Então, a gente tem que eliminar todas as possibilidades da importação da ordem, ou seja, todas as possibilidades geradas quando se há a ordem. E aí, o que a gente faz? A gente sabe que P1 e P2 é igual a P2, P1. Então, na verdade, a gente tem que tirar todas as permutações dos mesmos elementos. Se são 2 elementos, então eu tenho que tirar exatamente 2 fatorial, ok? Então, a gente tem que arranjo de 3 tomados 2 a 2 me gera P1, P2, P1, P3, P2, P3, mas me gera também P2, P1, P3, P1, P3, P2. Ou seja, a gente observa que há repetição a cada subconjunto, há repetição
duas vezes, e a gente só quer contabilizar uma. Então, a gente verifica que, na verdade, a gente está utilizando da permutação. Se fossem 3 elementos, a gente iria observar que a gente ia gerar 6 conjuntos de mesma resposta, ou seja, de mesma contagem para o problema que a gente quer. Então, na verdade, a gente pega o arranjo por 2 fatorial, porque para cada arranjo de 3, 2 a 2, a gente tem que eliminar todas as repetições, certo? Então, a cada permutação de 2, ele me gera uma possibilidade. Então, a cada arranjo de 3 tomados 2 a 2, ele vai gerar para mim o quê? Arranjo de 3, 2 a 2, dividido por permutação de 2. Então, a gente resolve esse problema utilizando do arranjo, retirando esses conjuntos, ou seja, essas possibilidades em que a ordenação importa, certo? Então, a gente acaba chegando à conclusão que é exatamente 3 elementos, porque a gente utiliza do raciocínio do arranjo com a repetição, certo? Uma fábrica de sucos está lançando no mercado 5 novos sabores. Como propaganda, cada pessoa pode experimentar 2 sabores diferentes. Então, quantas opções tem cada um? Se a gente for observar, esse problema não pode ser utilizado do arranjo. Por quê? Porque aqui, se eu escolher uva e morango, é o mesmo que escolher morango e uva, certo? A pessoa ela pode escolher 2 sabores diferentes, mas não importa a ordem. Nesse caso, se não há não importa a ordem, então a gente tem que utilizar do argumento de que a gente tem exatamente 5 sabores, eu quero escolher 2 dentre esses 5 sabores, não importa a ordem, os elementos são diferentes, certo? E aí a gente então vai usar arranjo de 5 tomados 2 a 2, e aí a gente sabe, como a gente sabe que são 2 sabores só, a cada permutação de 2 eu tenho uma opção. No total, eu tenho arranjo de 5 tomados 2 a 2, o número de opções que eu tenho é arranjo de 5, 2 a 2, dividido por permutação de 2. Então, aqui a gente gera o que nós definimos de combinação simples, certo? Então, quais são as características desses exemplos? Os elementos, eles são todos diferentes, então são N elementos totalmente diferentes, e a cada escolha de R elementos distintos, isso é importante, tá? Não se repete, ou seja, e não importa a ordem desses elementos, ele me gera uma nova possibilidade, certo? Então, o que diferencia do arranjo para a combinação é que arranjo importa a ordem, combinação não importa a ordem, mas os elementos são distintos. Então, em todas as possibilidades, os elementos têm que ser distintos, certo? E aí a gente utiliza dos princípios aditivos e multiplicativos para resolver esse problema. Logo, a gente define o que é uma combinação simples. Dados N objetos distintos, A1 até a N, uma combinação simples desses N elementos tomados R a R é uma seleção de R elementos distintos que foram escolhidos entre esses N, não importando a ordem da escolha, certo? Ok. Então, por exemplo, dados as pessoas P1, P2, P3, P1 e P3 é uma combinação de 3 elementos tomados 2 a 2. Ok? E o que a gente quer encontrar? Qual é o problema? Dados esses N elementos, eu quero exatamente encontrar o número de combinações simples dos N elementos tomados R a R. E como encontrar isso? A combinação simples, então, de N tomados R a R, nada mais é que o arranjo de N tomados R a R dividido pela permutação de R, certo? E isso a gente vai observar que nada mais é que N fatorial dividido por R fatorial vezes N menos R fatorial. Por quê? Porque arranjo é exatamente arranjo de N R a R, exatamente esse cara aqui, certo? Vezes a permutação de R.
Tudo bem? Então, aqui a gente encontra, então, mais uma aplicação para o princípio aditivo multiplicativo. Tudo bem? Beleza. Então, vamos aos exemplos, né? Antes dos exemplos, nós temos uma observação. A combinação de N, R a R é exatamente igual à combinação de N tomados N menos R, N menos R. Por quê? Porque a combinação de N, R a R é N fatorial vezes R fatorial dividido por R fatorial vezes N menos R fatorial. Certo? Mas quem é R? R pode ser escrito como sendo M menos N, certo? Mais R, ok? Ou seja, o que eu tenho aqui de conclusão é que R pode ser escrito como quem? N menos N, certo? Mais R. Que, por sua vez, é igual a quem? A N. Posso colocar esses dois em evidência, sobrando quem? N dentro. E aqui, para ficar positivo, tem que ser menos com menos. Então, aqui dá menos N, R. Certo? Então, esse cara aqui é esse cara que está aqui. Que, na verdade, vai ser combinação de quem? De N, aqui, ó, N, tomados N menos R, que é esse cara que está aqui. Certo? Então, a gente chega à conclusão de que isso é verdade. O que é isso? O que significa isso? Significa que combinação de 7 tomados 3 a 3 é exatamente igual à combinação de 7 tomados 4 a 4. Certo? 7 menos 3, 4. Certo? Combinação de 10 tomados 2 a 2 é exatamente igual à combinação de 10 menos 2, 8. Tomados 8 a 8. Se vocês quiserem pegar o papel e a caneta para calcular, vocês vão ver que é exatamente igual. Mas isso aqui está provado aqui. Acabo de provar aqui. Ok? Beleza. Então, vamos aos exemplos. Um técnico convocou 9 jogadores para um campeonato de vôlei. Para formar a equipe inicial, deve escolher 5 jogadores. Quantas opções ele tem? Importa a ordem, a primeira coisa. Eu tenho 9 jogadores, os jogadores são distintos. Eu quero escolher 5, que também são distintos, certo? Então, eu tenho 9 para escolher 5. E aí a pergunta é: importa a ordem? Se eu escolher o 1, 2, 3, 4, 5, é a mesma coisa que escolher 1, 2, 3, 5 e 4? É a mesma coisa. Então, a gente utiliza não da arranjo simples, e sim da combinação simples. Então, a gente tem que isso é combinação de 9 tomados 5 a 5. Eu tenho 9 jogadores, eu quero escolher 5, então eu tenho combinação de 9 tomado 5 a 5. Beleza? Ok. Então, essa é a resposta. Exemplo 4. Um grupo de trabalho tem 12 professores de curso de informática, do curso de informática, e 12 professores do curso de matemática. Quantas comissões de 8 professores podem ser formadas? Bem, nós queremos 8 professores, não houve nenhuma mudança, assim, não tem nenhuma restrição. Então, não importa ser de informática ou de matemática. Eu tenho, então, 12 de informática, 12 de matemática. Então, eu tenho, ao todo, 24 professores, em que eu quero escolher 8. Se a comissão importa a ordem? Não, não importa a ordem. Só iria importar a ordem se eu falasse o seguinte: olha, as comissões são formadas por 8 professores, sendo que um vai ser diretor, o outro vai ser vice, o outro vai ser tesoureiro, o outro vai ser... Ou seja, se eu der nomeação para cada um, ou seja, existe uma diferença entre os elementos dentro da comissão. Fora isso, não há nenhuma, não importa a ordem. Então, a gente utiliza da combinação simples. Então, eu quero escolher 8. Então, no caso, é combinação de 24 tomados 8 a 8. Ok? Quinto exemplo.
Agora eu quero um grupo de trabalho de 12 professores de informática e 12 de matemática. Quantas comissões de 8 professores podem ser formadas, havendo 3 professores de matemática? Ou seja, eu agora quero comissões específicas. Eu quero que tenha 3 professores de matemática. Se eu quero que tenha 3 professores de matemática, o que eu faço? Eu tenho que, então, escolher. Eu continuo tendo 24 professores, mas agora eu tenho que selecionar 3 professores de matemática e 5 de informática, certo? Porque eu quero exatamente 3 professores de matemática. Então, quantas comissões com 3 professores de matemática eu posso formar? Eu tenho 12, então tem que ser combinação de 12, tomados 3 a 3. E quantos de informática? Combinação de 5, combinação de 12, tomados 5 a 5, certo? Como a cada comissão de matemática, de 3 que eu escolhi, eu tenho todas as possibilidades de escolha de informática, eu utilizo do princípio multiplicativo. Então, eu tenho combinação de 12, 3 a 3, para a formação da comissão de matemática, combinação de 12, 5 a 5 para a comissão com 5 professores de informática, e a gente utiliza do princípio multiplicativo para resolver, ok? Então, eu quero que nas respostas tenha exatamente essa formatação, não basta ser combinação, ok? Não basta você colocar a combinação, você tem que colocar em formato de fatorial, ok? Beleza. Sexto exemplo. Um grupo de trabalho tem 12 professores do curso de informática e 12 de matemática. O mesmo problema, só que eu estou mudando o tipo de comissões. Quantas comissões de 8 professores podem ser formadas havendo pelo menos um professor de matemática? Opa, tem pelo menos um de matemática. Então, aqui, a gente tem que dividir o problema. Por quê? Porque eu tenho um professor de matemática, pode ter um professor de matemática, pode ter 2 professores, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, agora eu tenho que calcular 1 a 1. Primeiro, o raciocínio é dessa forma, calculando 1 a 1. Então, eu vou pegar o conjunto universo formado por todas as comissões de 8 professores, certo? Eu vou pegar o conjunto A, que é formado pelo conjunto de todas as comissões com pelo menos um professor de matemática, e B, o conjunto de todas as comissões sem professor de matemática. Na verdade, esse raciocínio aqui é o raciocínio pelo complemento, não foi o que eu falei. A gente vai viver, então, no próximo raciocínio, que seria exatamente isso. Aqui a gente teria o raciocínio mais simples. Por quê? Porque senão a gente poderia ter utilizando de um raciocínio mais longo, em que eu tenho que fazer as comissões com um professor de matemática, as comissões com 2 professores de matemática, com 3 professores de matemática, 4, 5, 6, 7 e 8. Daria para fazer? Dá para fazer, mas seria mais trabalhoso. Dessa forma, a gente utiliza do complemento, que é muito mais fácil. Como que eu posso calcular? O que eu quero calcular? Eu quero exatamente A, que é o conjunto de todas as comissões com pelo menos um professor de matemática. Então, basta eu calcular todas as comissões, sem restrição nenhuma, que no caso são 12 mais 12 professores, 24, que é combinação de 24, tomados 8 a 8, e retiro aqueles em que só há professores de informática, ou seja, não há professor de matemática. Então, eu tenho 12 professores de informática para escolher 8. Como não importa a ordem, é combinação de 12 tomados 8 a 8. Então, é combinação de 24 tomados 8 a 8, menos combinação de 12 tomados 8 a 8.
Então, é exatamente isso. O U é combinação de 24 tomados 8 a 8. O meu conjunto B, que é são as comissões que não possuem professor de matemática, é combinação de 12 tomados 8 a 8, e a gente, então, subtrai, certo? Beleza. E aí, o segundo raciocínio foi o que eu falei. Eu poderia resolver essa questão utilizando o quê? De separar. Eu vou separar os problemas. Então, eu vou chamar de AI o conjunto de todas as comissões com I professores de matemática. E I vai de quem? De 1 a 8. Por quê? Porque você quer pelo menos um professor de matemática. Então, ele vai de 1 a 8. Então, basta eu calcular o quê? A união dessas comissões. União dessas comissões, um não depende do outro. Por que um não depende do outro? Porque se eu tenho comissão de um professor de matemática, exatamente um de matemática, não é o mesmo que encontrar comissão com exatamente 2 professores de matemática, com exatamente 3 professores de matemática, certo? Então, eu acabo utilizando do raciocínio do princípio o quê? Aditivo, certo? Então, eu vou utilizar o meu A1. Meu A1 é exatamente o quê? As comissões com um professor de matemática. Se eu tenho um professor de matemática, é combinação de quê? 12, são 12 professores de matemáticas, tomados um a um. Quantos faltam para a comissão finalizar? Faltam 7, que são os professores de informática. Então, são 12 professores de informática, tomados 7 a 7. Como um depende do outro, a gente tem que utilizar o princípio quê? Multiplicativo, certo? Beleza. Então, aqui eu tenho exatamente o meu conjunto A1. Quem é o meu conjunto A2? Meu conjunto A2 é o meu conjunto formado por 2 professores de matemática. Então, é combinação de 12 tomados 2 a 2, certo? E as comissões com os professores de informática, que é 12 tomados o quê? 6 a 6. Eu tenho que escolher 6. Como um depende do outro, eu vou utilizar do princípio que multiplicativo. E a gente vai fazendo isso sucessivamente até chegar a quem? A 8. Certo? Quem é meu A8? São todas as comissões com 8 professores de matemática. Então, é combinação de 12 tomados 8 a 8, certo? E quantos de informática a gente escolhe? Nenhum. Então, é combinação de 12 tomados 0 a 0, ou seja, nenhum. Que, no caso, combinação de 12 0 a 0 é exatamente 1. Por isso que a gente acaba só dando a conclusão de combinação de 12 tomados 8 a 8. E utiliza também do princípio multiplicativo. O que a gente faz agora? Como um não depende do outro, a gente soma, certo? Então, a gente vai somar e resolver todas essas questões em que a gente vai conseguir calcular, certo? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, tá aqui a resposta, né? Foi feito anteriormente, eu acho que de uma forma mais simples. Aqui, na verdade, é só para vocês entenderem quem é esse I aqui, é o I que está variando, né? Se o I é 1, aqui vai ser 1, combinação de 12, 1 a 1, e aqui vai ser 8 menos 1, que no caso vai ser 7. E assim sucessivamente. A gente vai ver que é exatamente isso que a gente tem que calcular. Ok? Beleza. 7º exemplo. De quantos modos é possível dividir 20 grupos em um grupo de 12 e um grupo de 8? Como que a gente resolve esse problema? A gente tem o seguinte:
dividir em grupos, a gente observa que escolher pessoas, não importa a ordem, né? Se eu escolhi a pessoa 1, 2 e 3, ou escolhi a pessoa 1, 3, 2 para estarem no mesmo grupo, não importou a ordem, certo? Só vai importar a ordem se esses grupos tiverem uma hierarquia, como eu falei. Por exemplo, o grupo é formado por uma pessoa que vai liderar o grupo, o segundo vai ser a pessoa que vai dividir os conteúdos, o outro vai ser. Aí você já observa que na seleção existe uma ordem, ok? Mas fora isso, não existe ordem. Então, quando eu falar de grupo, não importa a ordem, certo? Então, se eu quero pegar 20 pessoas e colocar em um grupo de 12 e um grupo de 8, a gente observa que 12 e 8 me dão 20. Então, se eu selecionar dentre as 20 pessoas, 12 pessoas para um grupo, observa que o outro grupo vai me gerar automaticamente o grupo de 8. Então, o primeiro raciocínio é dividir 20 em um grupo de 12 e um outro de 8. Fazer isso é exatamente o quê? Combinação de 20 tomados 12 a 12, certo? Combinação de 20 tomados 12 a 12. Quem que sobra? Sobram 8 pessoas para colocar no outro grupo. Então, isso é combinação de 8 tomados 8 a 8. Então, combinação de 8 tomados 8 a 8 está dizendo para mim o seguinte, que já ficou pré-definido quem é o conjunto de 8. Então, uma vez que eu escolho as 12 pessoas do primeiro grupo, eu consigo já definir o grupo de 8 pessoas, certo? Então, isso é combinação de 20, 12 a 12, né? Ok. O mesmo a gente faz no segundo raciocínio. Eu não quero escolher o grupo de 12, eu quero escolher o grupo de 8. Então, eu escolho um grupo de 8 e automaticamente vai ser definido o meu grupo de 12. Então, o segundo raciocínio é exatamente o reverso. Eu escolhi um grupo de 12 e o outro de 8. Então, a quantidade de grupos de 8 vão ser o quê? Combinação de 20 tomados 8 a 8. Isso faz a gente lembrar aquela observação que eu dei um pouquinho antes, em que a combinação de 20 tomados 12 a 12 é igual à combinação de 20 tomados 8 a 8, que é pelo complemento. 20 menos 12 dá 8. Ok? Beleza. Então, acaba que a gente consegue resolver esse problema. Agora, se eu mudar, se ao invés de eu quero agora dividir as 20 pessoas em 2 grupos de 10. 2 grupos de 10. Eu não quero mais agora um grupo de 12 e um grupo de 8. Eu quero 2 grupos de 10. Como que seria? Seria exatamente o quê? Grupo de pessoas também não importa a ordem. São pessoas diferentes, não importa a ordem. Então, eu vou utilizar a combinação simples. Ok. Seria, então, combinação de 20 tomados 10 a 10, certo? Então, exatamente, o modo de dividir 20 em 2 grupos de 10 seria a combinação de 20 tomados 10 a 10. Seria essa a resposta que vocês talvez me dessem, certo? Uma vez que eu escolhi 10 pessoas, as outras 10 já foram pré-definidas. Só que eu não disse, esses grupos, não existe uma ordem nos grupos, né? Eu quero escolher 2 grupos. Então, concordam comigo que uma vez que eu escolhi os grupos, o grupo P1, tá aqui. Uma vez que eu escolhi o grupo P1, certo? De P1 até, eu escolhi o grupo P1, P2, P3, P4, até P10. Então, o grupo foi escolhido lá um dos grupos, né? Escolhido foi o P1, P2, P3, P10. Quem ficou sobrando? Ficou sobrando o grupo formado pelas pessoas P11, P12, P13 até P20, certo? Então, de P1 a P10 foi escolhido, P11 a P20
Foi escolhido porque ficou sobrando. Só que quando a gente gera todas as combinações simples, em algum momento, o grupo P11, P12, P13, o grupo formado pelas pessoas de P11 até P20, também vai ser escolhido. E aí, quem vai ficar sobrando? P1 até P10. Ou seja, a gente consegue, a gente vê que houve uma sobreposição de grupos. Ou seja, você encontrou dois grupos iguais. Então, quando a gente escolhe o grupo formado de P1 a P10, automaticamente o outro grupo foi formado de P11 a P20. Mas em algum momento, P11 a P20 foi escolhido na minha combinação, me gerando no outro grupo P1 P10. Ou seja, eu estou dobrando o número de combinações de 20 pessoas tomadas 10 a 10, certo? Então, eu tenho que retirar essas dobras, né? No caso aqui, eu dobrei. Por que eu dobrei? Porque são dois grupos. Se fossem 3 grupos, eu, na verdade, não iria triplicar. Eu, na verdade, iria ter 3 fatorial, né? Eu iria gerar 6 grupos gerando a mesma coisa, ok? Tentem fazer isso em casa para vocês verem que realmente é isso. Então, a gente vai ter o quê? Combinação de 20 tomados 10 a 10, dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho exatamente que retirar os grupos que se repetem, ok? Beleza? Então, ok. Então, tá ok aqui. Então, vamos lá. Deixa eu falar só esse exemplo 8. Deixa eu falar o que difere do exemplo 7. Né? A ideia é a mesma, só que aqui, no exemplo 8, a gente está dividido em 2 grupos de tamanhos iguais. No exemplo 7, a gente está dividindo em 2 grupos de tamanhos diferentes. E quando os tamanhos são diferentes, não existe a possibilidade de gerar grupos iguais, certo? Porque os tamanhos já estão sendo diferentes. Nesse caso aqui do exemplo 8, os tamanhos são iguais. E aí é por isso que a gente tem que dividir, certo? Ok. Exemplo 9. Um concurso para professor tem 20 inscritos. Devem ser selecionadas 10 pessoas para realizar a prova em um dia e 10 para fazê-la no dia seguinte. De quantos modos é possível fazer a seleção? Bem, vocês vão tentar fazer essa questão, né? Como eu sempre digo, né? Toda aula fala a mesma coisa. Peguem papel, peguem a caneta e tentem fazer antes de eu dar a solução para vocês, certo? Por quê? Porque vocês vão treinando o raciocínio de vocês, vão utilizando do raciocínio de vocês. Então, qual é a relação do exercício 8? Vocês poderiam dizer para mim, ué, Raquel, é a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho 20 inscritos, só não é grupo. Mas, assim, eu estou selecionando para provas, então basta eu pegar 20 desses 20, escolher 10, e aí eu coloco num dia de prova, e os outros 10 que sobraram vão para o segundo dia de prova, certo? E aí, mas eles se repetem. P1 a P10 né, vai ser selecionado P11 até P20 igual, certo? E aí depois ele vai selecionar P11 a P20 e automaticamente o P1 a P10 foi selecionado. Então, eu preciso dividir por 2? A pergunta é, nesse exemplo, eu preciso dividir o problema por 2? Eu preciso eliminar essas dobras? Tentem responder. Bem, respondendo a pergunta de vocês, eu não preciso dividir por 2. Por quê? Porque aqui eu estou diferenciando o quê? Os dias de prova. Os alunos que fizerem, os inscritos, né, o concurso, que fizerem a prova
P1 a P10, se eles fizerem a prova no primeiro dia, é diferente deles fazerem a prova no segundo dia, certo? Então, nesse caso, basta fazer o quê? Combinação de 20 tomados 10 a 10. Porque aqui os dias são diferentes. Os dias sendo diferentes, não tem problema os grupos serem de tamanhos iguais, porque não vai haver repetição, porque os dias são diferentes. Então, é combinação de 20 tomados 10 a 10. Então, a semelhança é que eu escolho 2 grupos de 10 entre 20. Ótimo. Qual é a diferença? Existe uma ordem entre os grupos, por conta do dia da prova, como eu falei com vocês. Ok? Beleza. Então, a gente observa que a escolha de P1 a P10 no primeiro dia define o segundo dia, que é de P11 a P20. Mas, quando a gente gera as combinações de 10 elementos, o P11 ao P20 vai no primeiro dia. Ele vai no primeiro dia e ele vai definir o segundo dia, que é quem? P1 a P10. Mas são coisas distintas, ou seja, não há repetição aqui. Não tem uma repetição de grupos. Então, as seleções são distintas. Então, eu continuo utilizando da combinação de 20 tomados 10 a 10, mas não preciso dividir por 2. Certo? Beleza. Ok. E aí, para finalizar, eu quero que vocês tentem fazer de quantos modos é possível dividir 20 pessoas em 4 grupos de 5. Então, são 4 grupos de 5. Vocês têm aí um tempinho para fazer, vocês vão tentar fazer para eu resolver para vocês. Então, tentem fazer. Ao tentar fazer, a gente agora pode resolver. Bem, se eu quero 4 grupos, eu tenho 4 grupos, certo? Primeiro grupo, eu tenho que escolher quantos? 5. Então, eu tenho 20 pessoas para escolher 5. Então, é combinação de 20 tomados 5 a 5, certo? Segundo grupo, eu não tenho mais 20, eu tenho agora 15. Por que eu tenho 15? Porque 5 já ficaram. Então, eu tenho combinação de 15 tomados 5 a 5. Certo? E o terceiro grupo? 10. Combinação de 10 tomados 5 a 5. Beleza? E agora eu tenho o último grupo, que são os 5 restantes, né? Que é combinação de 5 tomados 5 a 5. Beleza. Como um depende do outro, a gente utiliza do princípio multiplicativo. Beleza. Paro por aqui? Não. Por quê? Porque selecionar a pessoa 1, 2, 3, 4 aqui, vai em algum momento ser selecionado 1, 2, 3, 4 aqui, se ele não foi selecionado anteriormente. Assim como ele vai ser selecionado no terceiro grupo e no quarto grupo. Ou seja, eu vou ter uma repetição. Então, eu tenho que dividir pelo quê? Pela permutação dos grupos, que é permutação de 4. Certo? Ok. Então, a gente observa que a gente pode resolver esses problemas selecionando qualquer quantidade de grupos, se eles forem iguais. Então, é assim que a gente resolve o problema. Ok? Então, na aula de hoje, a gente viu combinação simples. Na próxima aula, a gente vai fazer mais uma variação, que agora a gente vai entrar quando há repetição dos elementos. Então, a gente vai falar de permutação, arranjo e combinação com repetição. Ok? Bom estudo. Anotem todas as dúvidas para que a gente possa tirar na próxima aula e façam os exercícios. Ok? Abraços.